E, estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço, e, quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixa, para que a molestais? Ela fez-me boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco e podeis fazer-lhe bem, quando quiserdes. Mas a mim nem sempre me tendes. Essa fez o que podia. Antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que, em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para sua memória. Amém. Então, irmãos, nessa noite, refletindo sobre essa palavra, onde vemos aqui essa história linda que aconteceu. Nessa época, Jesus estava passando por dias difíceis. Todos os perseguidores tramavam matá-lo. E ele estava nessa ceia, ali na casa de Simão. Era a penúltima ceia dele. Então era a penúltima a ceia dele, que ele estava realizando. E tudo iria ser consumado, então, a partir daquele momento. Creio eu que talvez, conjecturando, ele estava cansado, talvez um pouco abatido. E aí temos o relato dessa mulher desconhecida, que entra ali com um vaso de alabastro e derrama sobre ele o nardo, né? Esse bálsamo perfumado. E aí ela derrama sobre ele. Irmãos, um ponto interessante a ser analisado nessa noite eu pergunto para os irmãos se vocês conseguem entender o ato dessa mulher. O que ela estava realizando ali? Ela não foi até lá para pedir uma bênção. Ela não foi até lá para pedir um milagre, uma cura. Ela não chegou até lá: Jesus, por favor, vem que a minha filha está morrendo. Vem que o meu filho está endemoniado. Não. Ela foi lá para confortar Jesus. Então, o primeiro ponto que eu chamo a atenção dos irmãos é da atitude que ela teve de ir até Jesus para adorá-lo. Uma adoração verdadeira, sem intenções, sem intenção de barganha, de troca. Nós vemos aqui que ela entrou carregando um bálsamo caríssimo dentro de um vaso de alabastro. O alabastro ele é uma rocha encontrada somente nas proximidades de uma cidade egípcia chamada Alabastron. Ele é semelhante ao mármore e era um material requintado. Costumava-se usar ele para modelar potes de perfumes. O nardo, o que é o nardo? O nardo, ele é um bálsamo feito da raiz de uma planta da Índia. Ele é feito com uma grama lá da Índia, que crescia nas montanhas do Himalaia. E não era apenas a distância, mas a raridade dessa planta que tornava o nardo caríssimo e tão procurado. Então, o valor que tinha aquele bálsamo que ela derramou sobre Jesus era enorme. Talvez tenha sido o presente mais caro que Jesus recebeu em todo o seu ministério. Alguns eruditos, com base no cálculo de Judas, que avaliou o presente em 300 denários, eles chegam a calcular aí um denário é igual a um dia de serviço da época. Então,
calculando ali o valor daquele bálsamo que ela derramou, chega entre 15 e 20 mil dólares. Ou seja, de 25 a 35 mil reais. Então, olha o valor desse ato que ela estava tendo. Não só o valor espiritual, mas o valor até mesmo financeiro, material. Então, eu falo para os irmãos assim que nessa noite eu quero salientar que nós somos criados para adorar o nosso Senhor Jesus, para adorar o nosso Deus. Mas tem que ser uma adoração verdadeira, sem interesses. Uma adoração dessa se faz necessário. E eu quero falar com os irmãos nessa noite de 3 características, né, de uma verdadeira adoração. A gente estar disposto para o nosso Senhor. Né? Temos aqui no verso 3, onde fala do ato dela ter chegado ali com um vaso de alabastro. Talvez foi difícil para ela chegar até ali, carregando esse vaso, carregando aquele peso. Ela estava disposta a ir até Jesus para adorá-lo. Ela teve uma visão, né? Ela teve um insight, né? Ela teve um desejo de adorar a Jesus. O segundo ponto que eu quero salientar nessa noite para os irmãos, acerca de quebrar o vaso, né, e se derramar na presença de Deus, se derramar, né, entregar a vida nas mãos de Jesus Cristo. Nessa noite eu quero falar para os irmãos que Jesus Cristo atualmente não está em nosso meio, né, deixou o seu Santo Espírito Consolador, mas como é que você pode quebrar o vaso e derramar esse bálsamo sobre Jesus? Talvez é o seu coração que é um coração duro. Talvez é o seu coração que você não entregou ainda completamente para Jesus. Talvez você está adorando a Deus não verdadeiramente ou da forma que você poderia adorar. Eu falo para os irmãos que o ato que essa mulher teve de derramar todo esse unguento sobre Jesus é um ato nobre, é um amor verdadeiro. Ela poderia muito bem ter derramado uma parte só, gotas, mas não. Ela derramou tudo. Ela não poupou. Talvez nessa noite o Espírito Santo quer tratar com o irmão. Talvez o irmão está dando o que está restando do seu dinheiro. Talvez o dízimo do irmão é o que sobra no fim do mês. Não sei. Talvez o Espírito Santo está querendo falar com o irmão, porque o irmão, de repente, o tempo que o irmão dá para a obra, o tempo que o irmão tem disponível para cultuar a Deus, talvez é o tempo que está sobrando. Mas nessa noite, eu trago essa palavra para os irmãos para mostrar o ato dessa mulher desconhecida. Que ela derramou todo aquele unguento caríssimo sobre Jesus. Talvez o tempo do irmão está sendo o que sobra. O dinheiro do irmão, a oferta do irmão, está sendo o resto do fim do mês. Tudo está sendo o que sobra. E de repente Deus está te alertando, está falando com você hoje, para que você possa dar primeiramente a parte do Senhor, que você possa ter o tempo para Deus e depois as suas atividades, a sua família. Buscar primeiramente as coisas do céu, pois as demais serão acrescentadas, diz a palavra de Deus. Outro ato nobre que vemos também nessa passagem é acerca da visão. É o terceiro ponto que eu quero falar com os irmãos. A visão que essa mulher teve. Porque, na verdade, ela foi ali, Jesus fala, aqui no versículo 8,
onde ele fala assim, ó, na parte B do versículo: antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Olha que interessante. Ela praticamente ela sabia o que os que estavam ao redor dele ali talvez não tivessem assimilado direito ainda. Ela sabia pelo sofrimento que Jesus ia passar. Ela sabia pela humilhação que ele ia passar. Jesus ele foi tão machucado que ele ficou desfigurado. Então ela estava ungindo o corpo dele. Por isso que ela derramou todo aquele unguento nele, aleluia. Ela derramou porque ela sabia por todo o sofrimento que ele ia passar. Ela sabia que o corpo dele tinha que ser preparado para a sepultura, para depois de 3 dias ressuscitar. Então tenha visão, irmãos. Tenha visão, entenda que temos que fazer as coisas de coração. O louvor que você entoa, a palavra que você traz, o dízimo, a oferta que você dá, o culto que você vai, tem que ser com amor, tem que ser por Deus, por Jesus e nada mais. Não tem que ser para agradar o pastor, não tem que ser para agradar a sua esposa, não tem que ser para agradar alguém. Tem que ser para adorar a Jesus verdadeiramente. Que os irmãos possam tomar posse dessa palavra. Que você possa hoje dar seu coração verdadeiramente para Jesus. Talvez tenha algumas limitações que impeçam. Você fala: nossa, irmão Alexandre, mas tem tal coisa que me impede. Irmãos, rompa essas barreiras. Joga por terra hoje, rompa esses limites. Não espere que Jesus de repente chegue até você, faça que nem essa mulher. Vai até lá, leva o seu vaso de alabastro lá. Arranca esse selo do seu coração e derrama esse unguento sobre Jesus. Mostra para Ele como você quer adorar Ele verdadeiramente, como você ama Ele. Em nome de Jesus, mostra para Ele como você ama Ele, como você é grato por tudo que Ele fez por você lá na cruz, por tudo que Ele padeceu pela sua vida, para carregar os seus pecados. Fica com essa palavra, irmãos. Esteja disposto para o nosso Senhor. 2. Quebra o vaso e se derrame. E 3. Faça algo diferente, único. Tenha uma visão diferenciada. Em nome de Jesus.